pública para resolver aos questionamentos. De Campinas, Enzo Urniani. E nós estamos em contato neste momento para fazer uma avaliação, uma repercussão sobre esses dados apontados pelo IDEC, com o presidente da Comissão de Estudos do Transporte Público na Câmara de Campinas, vereador Cecílio Santos, do PT. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Prazer falar com a CBN novamente. Estamos à disposição. Vereador, Obrigado. Essa novela aí parece longe ainda muito do fim, viu? E a gente já vem discutindo isso há tanto tempo. E enquanto uma licitação, lógico, é complexa, a gente entende, isso tudo tem que ser muito discutido numa cidade de 1.200.000 habitantes, mas não é possível que se dure tanto tempo e a população fique com esse transporte público que está hoje aí. Tem um que passa lá em frente de casa, tem dos. Mas me chama a atenção, ele parece estar sofrendo para subir ali a subida da Moraes Salles no Laurão. Ele vem e se já percebe que ele está chegando de longe. E esse é um dos problemas. E na verdade quem está sofrendo mesmo é o passageiro que paga uma tarifa caríssima, né, vereador? Exatamente, Flávio. Você disse bem, quem sofre mais é o usuário do transporte público que depende do transporte para chegar ao trabalho, para chegar ao médico, para chegar aos seus afazeres. E, infelizmente, nós estamos numa situação caótica. A operação do sistema de transporte na nossa cidade, e eu venho dizendo isso já na tribuna há algum tempo, inclusive por isso criei aí a Comissão Especial de Estudos, é muito ruim a operação que é feita hoje. Então, a INDEC tem fiscalizado em alguns pontos onde a gente acompanha na cidade, mas a operação é muito ruim, a frota está sucateada, envelhecida, e a manutenção que é feita pelas empresas nos ônibus que estão rodando acabam, no nosso modo de entender, colocando a população em risco, porque não dá conta, né? Os veículos são antigos e acabam quebrando, não tem jeito. É por isso que é necessário, de tempos em tempos, a renovação da frota, né, do transporte coletivo. Isso acontece em todos os contratos, toda a cidade. Nossa expectativa é que isso, no mais curto prazo possível, possa essa licitação desenrolar e ter um novo contrato para que as empresas, com esse novo contrato, com novos elementos, possam cumprir uma ordem de serviço que atenda às expectativas do usuário da nossa cidade, que não é qualquer cidade, nós estamos falando da sede da região metropolitana. Me chama a atenção, o IDEC apontando alguns tópicos, e eu vou até resumir entre eles, porque alguns me chamaram ainda mais atenção dentro dos que foram elencados pelo IDEC. Principalmente o não explicar o cálculo da remuneração das empresas que vão operar o sistema, que foi algo propalado pela própria INDEC, Prefeitura, enviado até a Câmara de Campinas, a mudança, de como vai ter essa remuneração, não mais pela tarifa propriamente, mas por um novo sistema. E não tem aí uma explicação realmente desse cálculo? Flávio, tem um avanço que é preciso a gente reconhecer, que é a remuneração, ou seja, a chave do cofre passa para a INDEC, passa para o poder público. Isso é importante, até porque as multas do sistema de transportes, a INDEC tendo controle do financeiro, obviamente, quando for multada a empresa, ela já desconta e, portanto, esse repasse para a empresa, ele já vai com o desconto da multa. Isso é um avanço, entende? A empresa pública, a INDEC, da poder público, passa a controlar, ter a chave do cofre, o financeiro que hoje está na mão da Transurc, das empresas de ônibus. Isso é um avanço. É evidente que a fórmula, o cálculo como eles apresentaram para custear o sistema de transporte é uma engenharia que dificulta, sim, a compreensão nossa, da população de modo geral. Mas eles dividiram metade ou 70% do custo é pago pelo usuário e a outra parte é pago pela remuneração do serviço especificamente, tá certo? Então, esses cálculos, de fato, o IDEC tem razão, é necessário que sejam melhor esclarecidas a toda a população. Embora eles tenham feito as audiências públicas, mas é uma fórmula matemática de difícil compreensão. Portanto, precisa
botar isso numa maneira mais simples para que a população possa entender. E, junto com isso, também nos preocupa, e foi objeto da nossa discussão lá na Câmara, as gratuidades, que não são, a gente chama assim de gratuidades, mas elas são pagas, é evidente, não é? E como é que fica o subsídio? Porque o subsídio ele continua existindo, mas ele é um valor fixo, e ao nosso ver, se houver aumento de passageiro, portanto, aumenta a receita, não é? Esse subsídio poderia ser menor. E ganhos para o usuário, tá certo? E isso, de fato, nos preocupa. Eu fiz, inclusive, uma sugestão para a INDEC, que a gente possa discutir, aprofundando essa coisa da tarifa, pensando, inclusive, em tarifa zero, como está sendo estudado, está sendo discutido em outras cidades, inclusive do estado de São Paulo, como é o caso da capital. Esse é um ponto também colocado pela própria INDEC, que não prevê um subsídio da prefeitura para financiar o serviço e baratear a tarefa. Ele vai existir, ele vai existir porque pelo custo, né, do transporte público seria ainda mais caro o atual. Imagina então com uma renovação de frota, mudanças com frota elétrica em algumas áreas, ele fica ainda mais caro e precisa ter esse subsídio. Vereador, o senhor está aí como presidente da Comissão de Estudo do Transporte Público, conversando com a INDEC, conversando com entidades, conversando com a Prefeitura, com as secretarias e o próprio prefeito. O senhor acredita que em 31 de dezembro, finalmente, esse projeto saia? Ou vamos para uma nova temporada, a temporada 2023, dessa série aí interminável? Flávio, nós estamos cobrando que saia, porque, embora a gente tenha questionamentos, a gente entende que poderia melhorar, não é, o edital para que o usuário tenha ganhos ainda mais significativos e o sistema fique mais barato, mais acessível à população. Do jeito que está, não pode continuar, né? Ele chegou no limite do limite, entende? Todo dia a gente recebe reclamações, certamente a INDEC também recebe reclamações sobre a operação dos ônibus na cidade. Então, nós estamos cobrando que o prefeito, a Secretaria de Transportes, a INDEC, coloque toda a energia para que, de fato, esse edital seja publicado, as empresas possam se inscrever, para que tenhamos regras claras, regras atualizadas sobre o sistema de transporte da nossa cidade. E aí, os operadores também possam fazer os investimentos que são necessários. É fundamental que tenhamos esse contrato, né, com as regras atualizadas, para que as partes possam sentar à mesa e aí ter um transporte eficiente, né, que a nossa cidade carece, precisa. É verdade. Queria agradecer a participação mais uma vez, vereador Cecílio Santos, conversando aqui no CBN Campinas, agora o tema sendo o transporte público. Muito obrigado pela gentileza de atender a CBN. Flávio, obrigado você, eu que agradeço. Peço que a CBN, como sempre tem feito, continue acompanhando, cobrando a gente, cobrando o prefeito, porque é um serviço que a cidade carece e é um serviço essencial. Portanto, CBN, parabenizo pela atenção que tem dado a esse tema, que é tão caro, tão importante para toda a nossa população. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, caríssimo para a população aqui de Campinas. A gente não tem essa solução mais célere para tentar melhorar e baratear, né? Garantir aí dignidade para quem usa o transporte público de Campinas. E muita gente mandando mensagem, Antônio Casarinho, o sistema de transporte na região de Campinas jamais será contente da população, já que só uma pessoa manda em tudo, monopólio. O nome do dono é tudo. Belarmino manda aqui a sua crítica. O Antônio Casarini. A Vera de Campinas. Ontem, na hora da chuva, eu estava em um ônibus da linha 130 e chovia dentro do ônibus quase igual lá fora. Uma vergonha. A gente já trouxe também muitos relatos das imagens e tá aqui a Vera tendo que enfrentar mais uma vez. Aí tem outra temporada de chuvas e esse é um outro problema aqui que não é resolvido. Também aqui mandando o recado no WhatsApp da CBN Campinas, o Walter, não está em evidência as condições oferecidas para higiene e alimentação dos motoristas nos finais das linhas. Hoje usam árvores
para aliviar as necessidades. Está aqui outro ponto importantíssimo colocado aqui, as condições de dignidade para o passageiro, condições de dignidade para quem trabalha, né, com essa situação precaríssima do transporte público de Campinas. E se sair no dia 31 de dezembro, realmente, os fogos de artifício não sei se serão pela virada do ano, ou serão em comemoração, né, a finalmente o edital do transporte público da cidade sair. 10h30.